você, que Deus abençoe seu dia, que a gente possa começar esse dia agradecendo ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito na nossa vida, mesmo você não querendo, né? Hoje me peguei fazendo uma oração assim: Senhor, muito obrigada por tudo aquilo que o Senhor trouxe sobre a minha vida, mesmo que eu não era o que eu precisava, não era o que eu pedia, né? Mas era o que eu precisava. Quando passa os processos na vida da gente, a gente consegue compreender quão importante foi você passar por aquelas situações de provas, de dificuldades que você não entendia nada, né? Achava que Deus tinha errado alguma coisa, que Ele não estava ouvindo as suas orações. E, no entanto, depois que passa tudo aquilo, a gente vai ver quão grandes coisas fez o Senhor em nós, né? Mais importante do que Deus fazer algo por nós é fazer algo em nós, nos transformar de dentro para fora, não é isso? Glória a Deus. A Ana, um beijo grande. Flor, tudo bem? Bom dia para vocês também. E eu vou começar a ler aqui no livro de Abacuque. Eu orei e perguntei ao Senhor, né? Que palavra, né? Porque não precisa ser sequencial, a gente pode fazer aleatoriamente aquilo que Deus quer falar conosco no dia de hoje. O nosso pão de cada dia, né? E hoje, aí o Senhor trouxe para mim o trecho de Abacuque. Então vamos ler um pouquinho aqui da leitura de Abacuque, porque eu vejo assim, esse profeta, ele viveu ali naquele tempo de Jeremias, né? Meio contemporâneo ali. E era um período assim, onde o povo já tinha sido tão alertado pelo profeta Isaías, falando: olha, se convertam, saiam desse lugar que vocês estão, pare de andar por esses caminhos, atente para aquilo que Deus está dizendo para a gente fazer, para a gente ser. E o povo não queria saber, porque Deus tinha exaltado muito a nação de Israel. E eles se ensoberbeceram com tudo isso e esqueceram do Deus que tinha feito tantas coisas por eles, né? E não é diferente na vida da gente, não é diferente, né? Às vezes Deus solta um pouquinho a corda só para ver onde você vai. Daqui a pouco Ele tem que puxar de novo, porque você se perde, né? Então Deus ele trata primeiro com a gente. Ele primeiro trata o nosso caráter, trata os nossos pensamentos, coloca o nosso coração no lugar certo, para depois trazer sobre a nossa vida aquilo que a gente realmente quer, né? Aquilo que a gente pede. Primeiro Ele traz aquilo que você realmente precisa, aquilo que vai te transformar, que vai te colocar na posição para receber a sua bênção de forma que seja verdadeiramente bênção sobre a sua vida. E você não vai se perder em tudo aquilo. Então Deus é cuidadoso, zeloso, Ele nos ama e todas as coisas que a gente passa cooperam para o nosso bem. A palavra fala isso. E às vezes a gente só precisa esperar lá tanto tempo, né? Daqui 2 anos, daqui 3 anos que você vai ver. Puxa, que bom que as coisas não aconteceram do jeito que eu esperava. Que bom que tudo aquilo que aconteceu, porque hoje produziu em mim um fruto de justiça que glorifica o nome do Senhor. Então, a gente consegue dar graças a Deus lá na frente, quando você compreende a trama toda, né, da tecelagem de Deus na vida da gente. Mas Paulo nos convidou, nós lemos lá no capítulo 5 de Romanos, a dar graças a Deus, não só nas coisas boas, não só por aquilo de bom que está te acontecendo, mas também pelas tribulações, sabendo que aquilo tudo produz em você um fruto de perseverança, um fruto de esperança, como a gente leu lá no comecinho do capítulo 5. Então agradeça desde já, não espera passar o processo para depois ser grato ao Senhor. Confia nele a ponto de agradecer, mesmo sem ver o final das coisas. Isso é fé. A Bíblia diz assim que sem fé é impossível agradar a Deus. E quando a gente age por fé, sendo grata a Ele por coisas que você nem viu, Ele se agrada, né? Isso alegra o coração de Deus. E Abacuque estava passando por essas situações difíceis, né? Porque por conta de todos os alertas que o povo teve, e eles não se converteram, continuaram seguindo naquele mesmo caminho. E Deus falou através de Isaías ainda, que se eles não se convertessem, eles seriam perseguidos e os inimigos triunfariam sobre eles e eles seriam levados cativos para a Babilônia, que era um império que estava crescendo muito naquela época, os assírios, né?
E eles não acreditavam, ele falou assim, não, nada de ruim vai nos acontecer, nós somos fortes, nós somos poderosos, nós somos autoridade aqui, né? E de repente veio a dor e o sofrimento, e o povo custou a reconhecer a Deus. Só depois de 70 anos, passou-se uma geração inteira dentro daquele exílio, e mais metade de outra, né? A Bíblia considera-se 40 anos o período de uma geração. E o povo realmente conseguiu converter o coração deles ao Senhor, e Deus trouxe eles de volta para a terra de Israel, conforme tinha prometido. E o profeta Jeremias, ele participou dessas duas fases, né? Ele pegou ali o finalzinho de Isaías, profetizou, falou para o povo, alertou, repetiu, e ele foi para o exílio, né? E o povo acabou sendo levado cativo, e Abacuque também estava vivendo nesse mesmo período de dor, de sofrimento e de... se o povo não dava ouvidos para os profetas. Ele era uma pessoa que falava ali por Deus no meio do povo, e o povo não queria ouvir. E às vezes a gente se depara também com situações assim, que você quer alertar, você quer falar, mas nem todo mundo está preparado para ouvir. Mas se um ou outro ouvir, já alcançou o objetivo, porque a palavra fala assim, ide, Jesus disse, né, ide pregar o evangelho aos quebrantados de coração. Então não é a gente que faz, mas é Deus que prepara, Ele que quebranta os corações, Ele que abre os nossos ouvidos para receber a palavra do Senhor e aquilo encontrar morada dentro de nós. Paulo também escreveu, né, que as coisas espirituais só se discernem espiritualmente, então não é pelo muito falar, não é pela letra, né, mas é por aquilo que o Espírito vivifica da palavra de Deus dentro de nós e nos ajuda a caminhar nela, porque é Deus mesmo quem efetua tanto o querer e o realizar, Ele que nos conduz. Então a gente só precisa render o nosso coração à autoridade do Espírito Santo que habita em nós, pela graça do Senhor, e deixar Ele nos conduzir, obedecer aquilo que essa vozinha interior fala, nos direcionando, corrigindo os nossos caminhos, corrigindo os nossos passos, porque Deus tem o melhor para nós. Então, em tudo dai graças, como Paulo falou, em tudo dai graças, sabendo que Deus é bom e que Ele te ama, né? Então, vou ler lá no comecinho de Abacuque. Advertência revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que me ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que traga salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. Há luta e conflito por todo lado, por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos, assim é a justiça pervertida. E quantas vezes a gente vê isso? Estamos vendo isso muito nos nossos dias de hoje. A injustiça parece prevalecer sobre aquilo que é bom, né? O que é certo passa a ser errado, aquilo que é errado se torna certo e defendido, e a gente se vê assim perdido no meio de tudo isso, mas Deus é soberano sobre todas as coisas, e Jesus alertou para isso, né? Para a gente guardar a nossa fé, porque Ele falou que nos últimos dias haveria todas essas coisas e que muitos apostatariam da fé e muitos se esfriariam o amor, né? Por conta de ver tanta injustiça, alguns param de querer fazer o bem, porque não acreditam mais na justiça, naquilo que é o certo. Então a gente precisa guardar o nosso coração e a nossa fé todos os dias, sabendo que Deus é soberano. Nem tudo que acontece aí fora é vontade do Senhor. A gente diz, Deus quis assim. Não, Deus não quis. Nós lemos lá no capítulo 12 de Romanos que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então, o que está acontecendo, né? A humanidade está se desviando da vontade de Deus. E Deus não interfere no nosso mundo natural, porque Ele entregou isso ao homem. Ele nos deu o livre-arbítrio para nós fazermos as nossas próprias escolhas. Então, Deus, Ele espera que você recorra a Ele, que a gente busque a Ele, que a gente dê permissão a Ele, através das nossas orações, para Ele interferir
nesse nosso mundo natural e entrar com recursos a nosso favor. A oração é muito importante. Quando você fala, você dá liberdade a Deus agir na sua vida e na vida de outras pessoas que estão fracos, desanimados. Às vezes a pessoa não tem força para orar, mas você pode ser um intercessor de Deus na vida daquelas pessoas. É isso que faziam os sacerdotes, né? Os sacerdotes, eles ouviam o povo e levavam até Deus. E os profetas ouviam a Deus e traziam até o povo. Hoje nós temos o Espírito Santo reinando dentro de nós. E lá no Apocalipse, no capítulo 2, ele diz assim, que Deus, por meio de Jesus Cristo, fez de nós reino e sacerdotes. Então nós temos governo, autoridade e também o poder, né, de interceder por aqueles que necessitam. Isso é maravilhoso, que a gente possa ser igreja na vida daqueles que não têm força para continuar, que a gente possa interceder por aqueles que precisam. Deixa Deus te usar, né? Eu não gosto muito desse termo, porque Deus não usa ninguém. Ele se manifesta através das nossas vidas para nos abençoar e para abençoar pessoas, porque sempre é assim. Quando você dá, você também recebe, é um princípio da palavra de Deus, né? Então, Deus nunca, a gente nunca ganha de Deus nos dá. Quanto mais você dá, mais Deus restitui na sua vida, em forma de bênçãos, em forma de tudo aquilo que Ele tem para nós, né? E no versículo 5 diz assim: olhem as nações e contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se lhes fosse contado. Então aqui nesse trechinho já está dizendo assim, a resposta de Deus, aquela oração angustiosa ali de Abacuque, né? Até quando, Senhor? Até quando a gente vai viver essas coisas sem ver uma luz no final do túnel? E ele está dizendo, olha as nações e contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se alguém fosse contado, né? Vou fazer algo grandioso na sua vida, na vida de vocês. Estou trazendo os babilônicos, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradas que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e terrível, que cria a sua própria justiça e promete a sua própria honra. Promove a sua própria honra. Seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos no crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope. Vem voando como de ave de rapina, que mergulha para devorar. Todos vêm prontos para a violência. Suas hordas avançam como o vento do deserto e fazendo tantos prisioneiros como a areia da praia. Menosprezam os reis e zombam dos governantes. Riem de todas as cidades fortificadas, pois constroem rampas de terra e por elas as conquistam. Depois passam como o vento e prosseguem, homens carregados de culpa e que têm por Deus a sua própria força. Ali, Deus descrevendo a nação babilônica, que chegou devastando todas as nações à volta e construindo para si impérios, né? Buscando para eles mesmos a própria honra, e o Deus dele é a própria força que eles tinham. Então Deus falando que ia trazer essa nação sobre eles, né? Algo que eles não esperariam. Aí Abacuque faz uma outra queixa aqui. Mas Senhor, né? Parece a gente, né? Mas Senhor, né? Tu não és desde a eternidade, meu Deus, meu santo, tu não morrerás. Senhor, tu designaste essa nação para executar juízo, ó rocha, determinaste que ela aplicasse castigo. Teus olhos são tão puros e não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Então por que tolera os perversos? Por que o Senhor deixa tudo isso acontecer? Por que o Senhor está deixando, né, a injustiça prevalecer sobre aquilo que é justo? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos do que eles? Tornastes os homens como peixes do mar, como animais que não são governados por ninguém, o inimigo por todos os anzóis.
os apanha na sua rede e nela os arrasta. Então alegra-se e exulta. E por essa razão ele oferece sacrifício à sua rede e queima incenso em sua honra, pois graças à sua rede vive em grande conforto e desfruta iguarias. Ele falando assim, essas pessoas ainda têm do bom e do melhor, estão aí numa boa, fazem tudo aquilo que é mal e esse mal não volta sobre a vida deles, né? Destruindo sem misericórdia as nações, né? Questionando a Deus, né? Por que a gente não está vendo a sua mão em cima daqueles que promovem essas injustiças? Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Ele ainda falou assim, ó, vou ficar aqui, quero só ver o que o Senhor vai me responder diante de tudo isso que eu estou te dizendo. Aí o Senhor responde para ele, presta atenção, né? Então o Senhor me respondeu, escreva claramente a visão em tábuas para que as leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não atrasará. Escreva, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Em algumas traduções, né? Mas o justo viverá pela sua fé. Então, Deus começou a falar para ele, olha, tudo isso que está acontecendo é ruim, mas ainda que tarde a vitória, ainda que você não veja aquilo que eu estou fazendo, eles vão ter o fim daquilo que eles estão cavando, né? Eles vão colher aquilo que eles estão plantando nesse momento. Mas o meu justo, aquele que anda segundo os meus caminhos, esse viverá pela sua fé. Deus guarda os seus, então não importa o caos que tiver aí fora, Deus é contigo, Ele vai guardar a tua casa, Ele vai guardar a sua vida, Ele vai guardar a sua família, Ele vai cuidar de você. E é isso que o Senhor tem feito por nós, né? Independente de cada situação, de pestes, de pragas, de guerras, de rumores de guerra, Deus está cuidando daqueles que o temem. E nós precisamos viver por meio da nossa fé, crendo que esse Deus poderoso nos ama e vai nos livrar de todo mal, independente do que venha por aí. Deus é conosco. É essa certeza que tem que ser o nosso árbitro e nos guiar todos os dias da nossa vida, né? Então vamos parar por aqui, daí amanhã a gente continua para não se estender demais o tempo, mas nós lemos até o capítulo 4 do versículo, até o versículo 4 do capítulo 2 já. E vamos ler só mais um pouquinho. Olha só que lindo isso, né? De fato, a riqueza é ilusória e o ímpio é arrogante e não descansa. Deus reconhecendo, eu sei que eu tô vendo tudo isso que está acontecendo. Fica em paz, né? Ele é voraz como a sepultura e como a morte. Nunca se satisfaz, apanha para todas as nações e ajunta para si os povos, né? Eles levavam cativos as pessoas que estavam ali no meio do povo. Eles não tinham piedade. Eles estavam catando para si, né? O poder e a riqueza das nações, trazendo honra como para si mesmo, como eles comentaram ali. Ai daqueles, acho que eu não li aqui o 6. Todos esses povos um dia rirão deles com canções de zombaria e dirão: ai daqueles que amontoa bens roubados e enriquece mediante extorsão. Até quando isso continuará assim? Não se levantarão de repente os seus credores? Não se despertarão os que fazem o tremer? Agora você se tornará vítima deles, porque você saqueou muitas nações. Todos os povos que restaram os saquearão, né? Aquilo que você planta é aquilo que você colhe. Então eles vão colher. Às vezes a colheita é tardia aos nossos olhos, né? A plantação demora um pouquinho para crescer, mas a colheita vai vir. Tanto daquilo que você faz de bom, quanto daquilo que você faz de mal. Então, atenta para a semente, atenta para a semente. E a palavra de Deus diz em alguns trechos que a palavra é a semente. A palavra é a semente. Então, cuide com aquilo que sai da sua boca,
Isso também é uma semeadura, né? Não se fazem tremer, agora você se tornará vítima deles, porque você saqueou muitas nações e todos os povos que restaram saquearão. Eles terão de volta aquilo que eles estavam semeando, pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra a terra, as cidades e seus habitantes. Ai daquele que obtém lucros injustos para a sua casa, para pôr no seu ninho no alto e escapar das garras do mal. Você tramou a ruína de muitos povos, envergonhando a sua própria casa e pecando contra a sua própria vida. Pois as pedras clamarão da parede e as vigas responderão do madeiramento contra você. Né? É certo, a colheita daquilo que a gente semeia. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a estabelece com crime. Acaso não vem do Senhor dos Exércitos que o trabalho dos povos seja só por satisfazer para o fogo e que as nações se afadiguem em vão? Mas a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, como as águas enchem o mar. Lindo demais esse versículo, né? A justiça de Deus, ela vem. E a glória do Senhor vai encher toda a terra, como as águas enchem o mar. Acalma o teu coração, espera no teu Deus, Ele vai trazer sobre você tudo aquilo que você precisa, no tempo certo. Primeiro Ele prepara você para receber. Né? Tem um corinho assim na igreja que o pessoal canta, né? Deus está preparando uma bênção para você. Só que lá em Efésios, no capítulo 1 e 2 ali, Deus fala que Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então Ele já preparou, essa bênção já é tua, já está tudo certo. Ele só está preparando você para receber. Amém? Um beijo grande para todos que estiveram aqui, a Gil, a Evanilde, a Gabi, beijo Gabi, a Beth, tudo bem? A Rose, a Ana, olha, o Olavo, né? E a Luzia, isso? Gente, tem que ir decorando aos poucos. Beijo para vocês, que Deus abençoe grandemente seu dia e amanhã, se Deus quiser, a gente continua aqui a partir do versículo 15 do capítulo 2, acho que dá pra gente terminar esse trecho de Abacuque amanhã e é maravilhoso o desfecho de tudo isso. Fica com Deus, até!